Pai do Senhor, meus irmãos. Bom dia, eu quero deixar uma breve meditação aqui aos irmãos, que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos à medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrei exultando. Vejo aqui nessa palavra que Pedro ele escreve aqueles homens que eram servos de Deus, aquela igreja de Deus estava naquele local. Pedro ele vai falar acerca das provações e do grau de provação que aqueles irmãos estavam passando. Então, Pedro aqui ele vai dizer que não era para os irmãos se estranhar com o fogo ardente que surge no meio de vós. O fogo ardente aqui está falando das provações, do ápice das provações, das maiores provações que eles estavam passando, de uma provação em nível elevado, num nível de dificuldade muito grande que eles estavam passando. Então o apóstolo Pedro ele diz aqui que não era para eles se estranhar com aquilo que estavam acontecendo na vida deles. Então, isso trazendo para nossas vidas, nos dias de hoje, com tudo que nós estamos passando, a Bíblia nos alerta ao quê? A não nos achar que isso tudo está nos pegando de surpresa, que a gente não deve estranhar que tudo isso esteja acontecendo, né? Por quê? Porque tudo já está escrito que esses dias difíceis, esses dias de provações, de lutas, de perseguições, de dificuldades, de tempestades, iriam vir, como Paulo está dizendo. Por que esse fogo ardente vem? Por que nos nossos dias essas provações vêm? Como nos dias da igreja que Pedro estava escrevendo a carta. Por que tudo isso sobrevém sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os servos de Deus, ou até mesmo aqueles que não são servos? Mas exatamente para a igreja, somente para a igreja vem só como um objetivo. Não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então tudo isso vem só com um objetivo: provar a nossa fé, provar a nossa crença, a nossa fé em Cristo Jesus. Nós não devemos nos estranhar quando as provações batem na nossa porta, porque nos convém passar por dificuldades, por provações. Para quê? Com o objetivo de provar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé, de Deus se revelar através das provações. Então, o propósito de Deus na vida da igreja aqui era pôr a igreja à prova, era pôr os irmãos à prova, a fim de aprová-los e não de reprová-los. Então, quando Deus permite tudo isso acontecer, quando Deus permite a pandemia, esse vírus, as provações do dia a dia, não é que Deus nos quer nos ver mal, não é que Deus quer nos reprovar, nos abater, não. Pelo contrário, Deus quer nos provar para nos aprovar. Como ele diz, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, às vezes nós nos paramos e pensamos das coisas que está acontecendo conosco como se fosse algo surpreendente. Nós olhamos para esse vírus e às vezes dizemos,
é algo surpreendente, essas provações é algo surpreendente, mas não. Pedro está dizendo aqui que isso é exatamente para provar a nossa fé. Então ele diz, pelo contrário, o versículo 13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrei exultando. Então, Pedro aqui ele está dizendo, vocês estão vendo todas essas provações que vocês estão passando, vocês estão vendo esses dias difíceis, vocês não devem se estranhar, não devem pensar que tudo isso é algo extraordinário, que isso está acontecendo e que está vindo para tirar a sua fé, está vindo para te derrubar. Não, pelo contrário, vocês não devem se entristecer, vocês não devem viver chorando e resmungando pelos cantos, não. Vocês devem, pelo contrário, se alegrar. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, se nós somos participantes também das bênçãos, nós também somos participantes das aflições de Cristo. Mas essas aflições, elas não vêm para nos abater, elas não vêm para nos derrubar. Ela vem para nos provar a nossa fé. Talvez nesses momentos, talvez nos dias de hoje, com tudo isso que esteja acontecendo, Deus esteja usando esse tempo que foi determinado por Ele para provar a nossa fé, para provar o nosso coração, para provar onde está a nossa fé, para provar onde está a nossa força, onde está a nossa confiança, como Ele diz aqui. Vocês devem se alegrar porque vocês fazem parte, vocês estão compartilhando o sofrimento de Cristo, para que também a revelação da sua glória vos alegrei exultando. Alegre nas provações. Peça a Deus que nesses momentos de dificuldade, Deus possa te dar alegria no seu coração, para que você possa suportar as aflições e não estranhar como se algo tão terrível esteja acontecendo. Mas você olhar e dizer, Deus, se o Senhor estiver me pondo à prova, Senhor, eu quero passar nessa prova. Eu quero ser aprovado pelo Senhor. Eu quero fazer parte das aflições de Cristo. E eu quero me alegrar, Senhor, eu não quero me abater. E nesses momentos, a única coisa que nós podemos pedir é que o Espírito Santo de Deus, Ele venha nos fortalecer, Ele venha nos ajudar, Ele venha nos consolar nas nossas aflições, nessa ardente expectação, essa ardente provação, que no meio de tudo isso, Deus possa nos dar o consolo, Deus possa nos dar a alegria da sua presença, que Deus possa alegrar o nosso coração nas provações, que Deus possa nos fortalecer nessa manhã, que nós possamos crer que tudo que nós passamos, nós estamos sendo provados para ser aprovados, porque Ele nos ama, porque Ele está conosco. Que os irmãos tenham um bom dia na presença do Senhor, que os irmãos possam meditar nessa palavra, que Deus possa abrir o coração de cada um e que essa palavra possa habitar e fazer morada.